Boa tarde, pessoal. Nós hoje teremos uma aula de sociologia sobre os temas poder, política e Estado. Vou compartilhar a página aqui para vocês. Eu já comecei a aula sem apertar o botão de gravar, então não vou torturá-los fazendo todo o início novamente. Beleza? Essa capa aqui eu tirei de uma imagem da internet, não tem os créditos, então fica assim mesmo. Gente, quando nós falamos em política, em Estado e em poder, nós estamos falando de três coisas diferentes entre si, mas de três coisas que estão intimamente interligadas quando ativas, certo? Hoje, na nossa aula, nós falaremos um pouco mais individualmente sobre esses temas, tá bom? Então, nós teremos uma abordagem sociológica, tá? Eu digo isso porque nós veremos em filosofia também bastante coisa sobre isso, tá? Teorias sobre a origem do Estado, por exemplo, a gente está vendo que política dentro do mundo filosófico grego é um tema também recorrente, e a ideia de poder se ela se acopla a esses dois outros temas de maneira recorrente, ok? Então vamos a algumas definições, gente. Deixa eu desaparecer aqui. Poder. Tá? Poder significa a capacidade de agir ou determinar a forma que outras pessoas se comportam. Faltou o ponto. Essa é uma definição weberiana, tá bom? O Weber vai falar muito sobre o poder, sobre o exercício do poder, e, segundo ele, poder é a capacidade que você tem de fazer com que o outro haja de acordo com aquilo que você quer. Tá? Do jeito que você determina. E aí nós teremos diversos tipos de poder. Tá? Tem o poder do Estado, tem o poder da igreja, tem o poder da escola. Tá? E dentro desses ambientes, digamos assim, você tem toda uma estrutura de poder que vai sendo construída ao longo do tempo. Antes da metade do século XX, a noção de poder ela estava dentro das grandes estruturas, que são essas que eu falei: família, Estado, igreja, escola. Tá? Então, se estudava o poder a partir dessas estruturas e como ele funcionava dentro delas. A partir da década de 50, com os estudos de um filósofo e sociólogo francês chamado Michel Foucault, essas noções de poder elas vão passar a ser ampliadas. Tá? O Foucault, ele traz a ideia do micropoder. Tá? O que seria o micropoder? São as relações de poder que estão presentes nas relações sociais como um todo. Tá? Então, se a gente falasse mais aqui nesse chat, tá? Ficaria claro que nessa nossa relação de poder, o professor vai deter o monopólio, digamos assim. Só que, se eu saísse da reunião, tá, do bate-papo, e deixasse vocês falando entre si, num determinado momento, haveria uma relação de poder sendo estabelecida. Alguém iria tomar a frente da conversa. Tá? Então, a gente está com saudade da sala de aula, né? Mas na sala de aula você tem relações de poder. E isso é fácil de se observar quando formam os grupinhos. Você vai ter um grupo que é líder da sala, e dentro desse grupo que é líder da sala vai ter gente que é líder do grupo. Tá? E isso acontece por quê? Porque as relações de poder estão presentes em qualquer tipo de relação social. Tá bom? O item 3 aqui, ó, a política é o meio de resolver conflitos na esfera pública, aquela na qual é presente o Estado.
tá? O poder do Estado, ele é um dos poderes principais, né? O Estado, ele detém o poder do monopólio da força. Então, ele é governado de maneira política, tá? E o governo, que é quem utiliza a política para resolver os problemas, vão passar, num determinado período, a utilizar o poder político ao invés do poder da força. E aí eu explico para vocês o que isso quer dizer. A política, gente, ela surge como uma alternativa para substituir a guerra. Tá? Na antiguidade, você tem muito mais a utilização da força do que a negociação para resolver conflitos. Aí a política é nada mais, nada menos do que uma negociação, uma escolha que se faz. Com o surgimento do Estado, tá? Nós teremos também o surgimento da política. Só que a política ela é utilizada muito mais para resolver problemas internos do que problemas externos. Os problemas externos ainda se resolviam a partir da guerra. Tá? E aí a gente pode ver, ao longo da história, todos os conflitos que nós tivemos por motivos ínfimos. Tá? Tem um episódio que é bastante interessante, que acontece na corte francesa. Eu não lembro nem qual a dinastia, nem quando, tá, gente? Mas foi ali durante o período da Sociedade de Ordens, tá? Vocês lembram que na Sociedade de Ordens, aquela sociedade típica do mundo medieval, você tem a nobreza, você tem o clero e você tem os servos. E aí tinha uma nobre, uma mulher, que tem um casamento arranjado com outro nobre. E aí eles ficam noivos, aquela coisa toda, e num determinado momento ela vai até a casa, o palácio deste noivo para fazer uma visita, sei lá. E ela leva consigo os servos. E vocês sabem que os servos, eles faziam praticamente tudo para os seus senhores, tá? Desde pentear o cabelo até dar banho. O que é que vai acontecer? Essa nobre, ela está tomando banho num determinado cômodo do castelo, sendo banhada pelos seus servos. E aí você tem tanto homens como mulheres, quando servos, não havia a noção do pudor. Por quê? Porque eles sequer eram vistos como iguais, como seres humanos. Então não tinha problema. É a mesma coisa quem tem animal de estimação, ir no banheiro e o animal está ali junto. Eu falo isso que eu tenho 2 gatos aqui, eles adoram. O que vai acontecer? Num determinado momento, o irmão do noivo, sem saber que a cunhada estava ali, ele acaba entrando na sala, no cômodo, e se deparando com ela nua. Quando ele, que é nobre também, entra e se depara com ela nua, nós temos aí sim uma condição de violação da intimidade, vamos colocar dessa forma. Por este fato, gente, o casamento é anulado e as duas famílias entram em guerra. Tá? Então, por quê? Porque não houve sequer uma tentativa política de resolver a situação. Ok? Então, na antiguidade, ou antes da nossa era moderna, a política era uma forma de resolver os problemas internos e a guerra uma forma de resolver os problemas externos. Quem vai começar a criticar isso vai ser o filósofo John Locke. Tá? Locke, em inglês, século XVI para o XVII. Ele vai dizer o seguinte: o mundo já estava se tornando um mundo mercantil capitalista, e ele vai escrever uma obra intitulada Tratado sobre a Tolerância. E nessa obra ele defende a seguinte ideia: que se a riqueza das nações surge a partir das trocas comerciais, a guerra é imprópria desse novo sistema de vida,
Por quê? Porque as nações que estão em guerra, elas jamais vão comercializar entre si. Então, a partir do século XVII, e principalmente a partir do momento em que o mundo se torna um mundo industrial e a comercialização se intensifica, é que as nações vão passar a utilizar a política para resolver também os problemas externos. Tá? É muito interessante você pegar essa linha de pensamento, porque os exemplos são inúmeros, certo? Deixa eu desaparecer aqui. A política, aqui para Weber, o poder é a chance de impor sua própria vontade em uma relação social, mesmo que haja resistência. Tá? Então, quando há resistência, você vai encontrar meios de coerção, e esse poder de coerção possui também mecanismos. Tá? A gente pode, o Estado tem o poder da força, né? A polícia. Na família, os pais, em relação aos filhos, eles têm o poder de barganha. Aí a barganha, assim, ou você faz, ou você não pode fazer alguma coisa, e assim por diante. Tá? Na escola, a gente tem o poder coercitivo da nota, e vai acontecendo desta maneira. Todas as relações estabelecidas entre nós, indivíduos ou instituições, são relações de poder, seja isso perceptível ou não. E aqui entra o exemplo que eu citei do Foucault e do micropoder, né? Muitas vezes você sequer se dá conta de que está vivenciando uma relação de poder, tá? Muitas vezes isso é imperceptível. Um exemplo que nós podemos citar sobre isso é a própria questão da indústria cultural, que vai ser um dos nossos temas, a própria questão da propaganda. Tá? Existem estudos que são interessantíssimos, e o Durkheim fala um pouco disso também, claro que não sobre a mesma coisa, que nós, na verdade, temos uma ilusão de estar escolhendo determinadas coisas. Né? As escolhas são feitas de maneira subliminar por outras entidades. Tá? A propaganda, por exemplo, ela tem um poder coercitivo subliminar nesse sentido impressionante. Tá bom? O reconhecimento do papel o reconhecimento de poder pode ser legal, como a família, o professor ou o governo. Pode ser social, como as amizades. O fato de ser social não diminui a influência do poder. Ou ainda pode ser exercido ou atendido por alguém que temos apreço. Tá? A gente vai ver aqui os 3 tipos de dominação, e aí, num deles, nós temos a dominação carismática. Tá aqui, ó. O Max Weber, gente, vai dizer o seguinte, que toda relação de poder é uma relação de dominação. Poder é dominação. Tá? E aí ele vai determinar a existência de 3 tipos puros de dominação legítima. Isso vai ser um artigo que ele escreve, tá bom? Que está dentro de um livro maior, mas ele é tão bom, digamos assim, tão influente, que ele vai ganhar um status de obra do Max Weber individual, tá bom? Mas se vocês quiserem ler, é um texto curto e é um texto extremamente fácil de se entender, tá? E é uma coisa que as universidades adoram cobrar. O primeiro tipo, segundo o Max Weber, é a dominação tradicional. Ela pode aparecer de maneira diferente, tá? No caso do Weber, aparece por primeiro a racional, legal, depois a tradicional e por último a carismática. Aqui eu montei desse jeito, vai assim mesmo. Vocês estão vendo aqui na imagem que você tem um púlpito, um trono e uma escrivaninha. Tá? O que é a dominação tradicional, gente? É aquele tipo de dominação, de poder, que é exercido por pessoas ou por um grupo e
a legitimação desse poder está baseado no costume. Tá? Então, por exemplo, o poder do Papa é um poder tradicional, está baseado no costume, é assim. No caso do poder monárquico, ele também está baseado no costume. E aí a gente teve todo o período europeu ali, medieval e absolutista, que determina este tipo de relação de poder, né? Onde nós temos, perdão, gente, a sociedade de ordens, aquela sociedade que é uma sociedade fixa, estamental e que é legitimada pela Igreja como um mundo harmonioso, e ela não muda porque mudá-lo poderia causar a destruição de tudo. Tá? Então, é o tipo de dominação que Max Weber caracteriza como tradicional. A família, a escola são, de certa maneira, também tradicionais. Depois nós temos a dominação carismática, que acontece quando os dominados enxergam no dominante ou no dominador alguma qualidade excepcional. Tá? E aí a gente tem, como exemplo, figuras de liderança religiosa, de liderança política, ou ainda astros da música, um exemplo bem comum. Tá? Vai exercer um poder, tá? Em função do fascínio. Essa dominação, ela dura enquanto durar esta qualidade extraordinária, excepcional. A partir do momento em que ela se esvai, o poder e, consequentemente, a dominação também desaparecem. Na dominação tradicional, o poder ele é transmitido através da indicação do dominante ou de algum sistema estabelecido, a hereditariedade e assim por diante. Depois nós temos a dominação racional legal. Vocês podem encontrar também como dominação legal, dominação só racional ou ainda dominação burocrática. Tá? Esse tipo de dominação é uma dominação que está amparada em normas, em regras pré-estabelecidas. E aí a gente pode, por exemplo, citar o Estado constitucional. Tá? Existe uma Constituição que rege os limites da dominação e as formas. Você pode citar, por exemplo, o curso que vocês estão fazendo, a universidade, uma empresa que tem um estatuto e lá estão determinados as regras. Tá? Então, esse tipo de dominação é o tipo de dominação clássica do Estado moderno também, tá? E do Estado capitalista industrial. Beleza? Nessa situação, o poder ele é transmitido ou pelo consenso, aprovação da maioria, ou ainda na forma de eleições, né? Ou ainda via habilidade, capacidade. Tá? É a mesma coisa, você está numa empresa e aí você está num setor onde trabalha contigo o filho da empresa, o filho do dono da empresa. Há uma possibilidade de subir de cargo, de promoção. Se a dominação for racional, legal, se você for mais competente, você vai conseguir a vaga. E o filho do dono vai ficar para trás. Se a dominação for tradicional, obviamente você não terá chance. O filho do dono, embora incompetente, vai ganhar a vaga melhor. Certo? Acho que está entendido, né, gente? Vocês, por favor, me interrompam aí a qualquer tempo. Eu encontrei esse quadrinho aqui na internet, ó, e resolvi deixar para vocês, porque ele tem bastantes exemplos aqui e mais algumas informações. Tá bom? Eu não vou falar porque a gente já entendeu. Além do Max Weber, gente, nós teremos um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio. E o Norberto Bobbio vai escrever um livro, deixa eu ver se
Eu não coloquei o livro aqui. Coloquei, deve estar aqui em algum lugar. Esse livro aqui, ó, Teoria Geral da Política. E neste livro, ele vai também trazer uma definição, tá, do que é a política, principalmente o que é a política moderna, estudada pela filosofia moderna em relação à política clássica. Tá? A gente vai falar disso depois. E nessa obra, ele, conceituando política, obviamente também precisa conceituar poder. Para ele, os poderes são legitimados pelos seguintes, faltou uma palavra aqui, motivos, tá bom? Pela tradição, o poder paternalista, o poder do pai. O poder ele pode ser também legitimado de maneira despótica, tá? Então exercido por um rei, um governo autoritário, uma ditadura, ou ainda ele pode ser legitimado pelo consenso. Não existe poder se não houver pessoas que reconhecem este poder. Isso é importante, tá, gente? Um poder só existe quando ele é reconhecido, quando ele é legitimado. Nós, por exemplo, enquanto povo, nos sujeitamos a um governo municipal, estadual, federal, através do consenso. Tá? Porém, vocês vão estudar, nós já tivemos períodos da nossa história onde o poder foi legitimado exclusivamente pela força, de maneira despótica. Tá? Então, quanto maior o nível de consenso, menor a necessidade da utilização da força. Ok? Aqui tem mais um exemplo, né? O poder exercido pelo governante em uma democracia, por exemplo, dá-se pelo consenso do povo, da sociedade. No caso brasileiro, ainda a Constituição que formaliza e dá garantias a este consenso. Certo? Por que isso é importante, gente? Vocês já ouviram falar de um cara chamado Etienne de la Boétie? Eu vou escrever aqui para vocês o nome dele no chat. Claro que eu copiei, tá? Para escrever assim tão rápido. Ele vai escrever um livro, gente, chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária. E aí ele começa esse livro com a seguinte indagação. Por que é que as pessoas muitas vezes se sujeitam a serem dominados por déspotas? Quando ele escreveu isso foi no século XVI, tá? E a escravidão na América já tinha começado. E aí a segunda indagação. Por que que as pessoas se sujeitam a viver como escravos? Tá? O que ele está perguntando? Por que é que os escravos, vamos pensar o caso brasileiro, você tinha 90% da população escravizada e 10% de brancos livres. Não é bem isso exatamente, mas a proporção ela é quase isso. Por que é que esses 90% de escravos, tá? Você tem 9-1, não se rebelam? Por que que eles não se revoltam, não matam os seus senhores e não adquirem a liberdade? E aí, o Etienne de la Boétie, ele vai dizer o seguinte, que a liberdade calma aí, é natural no homem o ser livre e o querer sê-lo, mas está igualmente na sua natureza ficar com certos hábitos que a educação lhe dá. O que que isso significa, gente? E ele vai explicando que para os escravizadores, o problema de rebelião está na captura e durante a viagem e nos primeiros meses da escravidão. Se o escravizador consegue, nesse momento, impor um poder de força suficiente para
suprimir qualquer tentativa de revolta, ao longo do tempo, com o passar do tempo, esses escravos se docilizarão. E aí, no Brasil, isso não foi tão implementado, mas nos Estados Unidos, existiam fazendas de criação de escravos. Tá? Da mesma forma que existe criação de gado, eles faziam criação de escravos. Teve isso no Brasil, mas é de uma maneira bem menor. Tá? E qual era o objetivo desses campos de criação de escravos? Era criar novas gerações que já nascem escravizadas e que não têm sequer a noção do que é liberdade. Tá? Então, essa estrutura de dominação, ela é extremamente eficaz, e quando ela é extremamente eficaz, ela é inclusive subjetiva. Certo? Deixa eu voltar aqui. Procurem esse autor, gente, é muito legal. Cadê? Char. Mudar o slide. Nós temos menos de 10 minutos para o fim desta primeira aula. O poder, gente, ele tem 3 formas de ser exercido. Tá? De maneira ideológica, de maneira econômica e de maneira política. Isso aqui é bem simples também e bem conhecido de vocês, tá bom? O poder ideológico é aquele que possui a capacidade de influenciar a formação de ideias, práticas sociais, construção de padrões, tá? Que reproduzam maneiras de compreender o mundo. E aí a gente tem como exemplos, né, meios de comunicação, a própria religião, a educação, tá? Exerce poder de maneira ideológica, ou seja, influencia nas decisões. O poder econômico, tá? Então, a utilização dos bens materiais enquanto forma de influenciar o modo de agir de indivíduos, sociedades e instituições. Nessa questão aqui do poder econômico, gente, o nosso mundo capitalista vai se especializar nisso aqui, tá? Você tem poder econômico, você consegue, por exemplo, influenciar uma eleição, você consegue influenciar um governo, tá? Você consegue favores do Estado e inúmeros outros exemplos que nós poderíamos citar. E o poder político, que o poder do Estado também, tá? É entendido como a possibilidade do uso da força enquanto último recurso para impor a vontade sobre a sociedade. No caso, você tem o quê? Num primeiro momento, a utilização da política, vamos dizer assim. Tá? Nós estamos de quarentena e, politicamente, o governo decreta o fechamento de certas atividades. Beleza, o cara vai lá e não obedece. Tá? Cogitou-se isso, primeiro o governo pede, as pessoas não obedecem, depois eles tipificam na lei, as pessoas não obedecem, o que é que acontece? Aparece a polícia e fecha a loja, tá bom? Então, só o poder político tem esse recurso da utilização da força, tá bom, gente? O poder econômico, ele é brutal, mas ele não tem esse monopólio, nem o poder ideológico. Ok? Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer tempo, tá bom? A política, gente. A palavra política, e agora a gente já está falando aqui dos gregos, tá bom? Vem de polis. Tá? Você tem a polis, que é a cidade, e você tem o politikos, que é o morador da cidade. Aqueles que eram cidadãos, tá? Eles tinham o direito de decidir sobre a polis. No decidir sobre a polis, eles fazem política. Tá bom?
Então, aqui, ó, na Grécia clássica, a palavra política se referia às questões da convivência no espaço público da polis. Portanto, participar da política era uma prerrogativa do cidadão. E aí, não preciso de novo falar para vocês, né? Antes do Clístenes, cerca de 1% da população ateniense, cerca de 3% tinha direito de participar da política. Homem, grego de pai e mãe, alfabetizado, com posses e nascido na polis. Com as reformas do Clístenes, esse poder político vai de 3 ou 0,3, é uma coisa ínfima, para quase 10%. Tá? Então, nossa, mas só 10% e lá era o berço da democracia. Sim, mas se você pensar que de 3 para 10 você tem aí um aumento de 300% mais, já é alguma coisa. Ok? Então, a política surge nesse ambiente, tá bom? Não que não se decidisse sobre as questões da cidade antes dos gregos, mas essas decisões eram decisões despóticas, ok? E eram decisões também legitimadas por um Estado teocrático. Vão ser os gregos atenienses que vão trazer o debate racional para o campo das decisões sobre a cidade, certo? Tanto que em Atenas, os gregos vão inventar a palavra idiota. Tá? O que significa o idiota? É aquele cidadão que possui a prerrogativa da participação política e se recusa a participar. Tá? Idiota vem do radical id, né? E aí, tem todo o negócio, Freud vai desenvolver essa teoria mais tarde, mas significa aquela parte mais íntima do meu ser, digamos assim. Aquela vozinha que fica falando comigo dentro da minha cabeça, mais ou menos é o id. E aí, quando essa vozinha ela não pensa no mundo coletivo, ou seja, não pensa na polis e só pensa individualmente, a pessoa não participa da discussão pública. E aí, por isso, idiota. Ok? A partir do século XVIII, nós teremos o início das revoluções liberais, tá bom? Revolução Inglesa, 1769, Revolução Gloriosa, começa antes, mas ali a gente tem o final, tá? E depois, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, e no século XIX, as independências na América Latina. Na América Portuguesa não são revoluções liberais, né? Na América Latina nós já temos alguma coisa. A política passa a ser o termo que designava as atividades relativas ao controle do Estado, tá bom? Então aqui nós já temos uma diferença entre o que se entendia por política no mundo grego, que era todo o cidadão tinha o direito, para atividades relativas ao controle do Estado. E aí, quem é que exerce essas atividades? Apenas um determinado grupo seleto que estão nas instituições do Estado. Beleza? Weber define política como o exercício de um papel de liderança no Estado ou na luta pelo poder para poder controlar a distribuição do Estado. Tá bom? Então, política é a luta pelo poder, tá? A luta pelo controle do Estado. Logo, política e poder estão diretamente relacionados, posto que o poder é necessário ao exercício político. Ok? Por quê? Porque a política tem o objetivo de convencer ou determinar que as pessoas ajam de uma determinada maneira para que o Estado se mantenha funcional. Ok? Gente, nós temos pouquinho tempo nessa primeira aula. Eu vou, deixa eu ver aqui, falta ainda a definição do Bobbio,
que eu deixo para próxima aula. Eu vou pausar aqui, gente, e nós seremos derrubados da rede. Eu vou postar um link lá no grupo e assim que baixar aqui essa primeira aula, a gravação, eu posto para vocês, tá? Vai dar uns 15 minutinhos, beleza? Até daqui a pouco, povo.